Quem não me conhece, muito prazer, sou o pastor Antônio. No livro de João, no capítulo 8, versículo 32, a palavra de Deus, através de Jesus Cristo, nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No mesmo livro, João, capítulo 17, versículo 17, Jesus dizendo ao Pai, ele falou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João, capítulo 14, mesmo livro, João capítulo 14, versículo 5, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, eu quero com você ir para um processo de identificação de que a verdade, ela traz luz, e Jesus é a luz do mundo. A verdade, ela traz clareza, ela faz com que os olhos que outrora estavam vedados, eles sejam desvendados. Que as escamas caiam. De quem não consegue caminhar, comece a caminhar. De que uma vida aprisionada, isto é, você indo comigo no livro de João, no capítulo 11, você vai encontrar Lázaro, o amigo de Jesus Cristo, que estava enfermo e a enfermidade o levou à morte. E após 4 dias, quando Jesus chega, Jesus olhando para as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, e as mesmas indo ao encontro de Jesus, disseram: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. De igual forma, a outra chegou e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus simplesmente, ele abrindo o coração, declarou para elas: não tei ditos que se creres verás a glória de Deus? Tem uma palavra muito espetacular, uma palavra que diferencia. Não tei ditos, se creres, isto é o ato de crer, para ver. Se creres, verás. Eu quero aqui com você dizer o seguinte: a tua vida é a tua vida, a individualidade do teu ser, no decurso de tua caminhada, na história da tua existência, e que desde o ventre de tua mãe Deus conhece e sabes perfeitamente. O pastor não, mas Deus sabe. E aquele que habita em mim, também habita em ti. E aquele que me dá a palavra para comunicar ao teu coração, sabe perfeitamente da história da tua vida e da tua existência e o que de fato você precisa. Eu só peço que você creia. Creia que Deus tem palavra para você nesta noite. Creia que Deus tem libertação para a tua vida nesta noite. Creia que Ele fará de você uma pessoa especial no reino. E de que o amor dEle está para transformar e desvendar todos os mistérios em relação à tua própria vida. Porque quando Jesus Cristo chegou ao túmulo, a palavra diz que ele chorou, se convulsionou. Ele teve na sua carne, embora sendo Deus, mas ele estando na carne, porque o Verbo se fez carne, ele sendo Deus deixou o seu trono de glória, veio a esta terra, tomou a forma humana, e ele era Deus, homem. E na sua forma humana, ele vendo o seu amigo Lázaro, que estava há 4 dias no sepulcro, ele chorou. E vendo o comportamento das irmãs de Lázaro, as suas ovelhas, ele também se compadeceu. E os judeus disseram: vede como ele o amava. Isto é, o amor de Cristo por Lázaro estava além do limite dos espectadores, porque eles simplesmente olharam e viram Jesus chorando. No versículo 35 de João 11, Jesus chorou. Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. E eles disseram então: vede como ele o amava. Chegou para os discípulos e disse: tirai a pedra. Tirai a pedra.
Lázaro estava onde? No sepulcro. Há quantos dias? 4. O que simboliza para nós hoje a sepultura? Uma prisão e prisão eterna. Isto é, quem morre, quem vai para o sepulcro, quem vai para a sepultura, você simplesmente olha com os olhos naturais, já acabou, a história cessou. A história cessou. Somente saudade, pranto, lamento e a memória. E há uma prisão. O escravo é aquele que está preso. O escravo é aquele que não tem liberdade. O escravo é aquele que não consegue caminhar. O escravo é que tem limites na sua caminhada. O escravo é aquele que tem o Senhor, e às vezes com o ferrão, e às vezes com os pés acorrentados, com as mãos acorrentadas, com os olhos vedados. O escravo é aquele que está com o coração amargurado, com o coração preso, com o coração angustiado, que mesmo falando, ele simplesmente expressa determinadas palavras e com medo, inclusive, do que fala. Porque dependendo do que ele falar, ele é julgado por aquilo que ele fala. Ele é mais condenado ainda por aquilo que ele vem expressar. O escravo não é aquele que tem liberdade, porque mesmo que diga que há liberdade, a liberdade não acontece. Lázaro estava numa prisão. Jesus disse, ele dorme. Aí tem um contexto em relação ao que Lázaro estava vivendo. Mas eu quero trazer para o nosso contexto e para a nossa realidade. Se formos falar de escravatura, nós podemos discorrer a Bíblia toda e nós sempre iremos olhar numa contura do contexto bíblico, tanto do Antigo como do Novo Testamento, nós vamos ver a escravatura presente. Os escravos têm, inclusive, um processo de legitimação por conta da cultura em que o contexto bíblico, de fato, assim nos apresenta. E nos dias do Senhor Jesus Cristo, nós encontramos ainda Roma estabelecendo um domínio cultural, político, social e econômico em Israel. O povo de Israel era subjugado por Roma. Os imperadores estavam com os seus governadores, com os seus oficiais e com os seus tributaristas. Então, o jugo de Roma era presente na vida do povo de Israel nos dias de Jesus. E nós não vamos nos ater aqui para falar sobre a escravatura. Nós vamos aqui trazer dentro de um contexto prático, lógico, da realidade em que Cristo assim tratou diretamente com as pessoas que estavam oprimidas e ressaltando este momento vivido por nosso irmão Lázaro. Portanto, quando Cristo expressa de que Ele é o caminho, de que Ele é a verdade, de que Ele é a vida, de que as pessoas precisam de serem libertas conhecendo a verdade, isto é, conhecendo a Ele mesmo. Esta é uma das razões dele chegar para Marta e chegar para Maria. Se creres, crer em quem, filho? Crer na palavra que vos tenho dito, na palavra que vos tenho falado, naquilo que eu vos tenho ordenado. Preste atenção, Jesus Cristo viveu há 2000 anos atrás. Nós estamos aqui, caminhamos por uma coisa chamada fé, e a fé está associada àquilo que crê. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que a palavra, a Bíblia, é a única regra de fé e prática, de que os homens santos foram inspirados por Deus para falar acerca da intervenção de Deus na história da humanidade através do Espírito Santo, e que fora registrado pela soberana vontade do Espírito Santo, e de que ninguém falou por vontade própria, mas eles foram inspirados por Deus, porque a palavra assim nos traz
sua revelação e a sua inspiração. Então eu creio. Se eu creio, eu tenho fé. Se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu sei perfeitamente de que ele foi enviado da parte de Deus para trazer vida à humanidade. E aqueles que estavam caminhando com Cristo, de fato, precisavam de ter um encontro com esta verdade, ter encontro com esta luz, de ter encontro com esta revelação. E esta luz que trouxe a liberdade ao mundo, o fez de diferentes formas. Quando nós apontamos João capítulo 11, falando acerca de Lázaro, nós começamos a estar caminhando pela história do Senhor e vendo de que no livro de Lucas, no capítulo 5, encontramos ali vários relatos dos milagres de Jesus Cristo. Mas dentre eles, uma mulher com um fluxo de sangue. E aquela mulher precisava de ser liberta. Porque ela era mulher, ela estava oprimida por aquela sociedade. E por ser mulher, ela tinha dificuldade, inclusive, de se aproximar de Jesus. E por estar com uma hemorragia, com dificuldades da higiene que o mundo na época apresentava para ela, não cheirava bem. E estava no meio da multidão, ela tinha que estar distante, mas ela estava em meio à multidão. Mas ela creu que se tão somente tocasse na orla do vestido de Jesus, ela seria curada. Só queria isso. Ela não queria mais nada, porque ela sabia que Jesus era um santo de Deus, foi ungido por Deus, que estava caminhando nessa terra, e ela queria somente tocar. Tocar, tocar. E a palavra diz que isso ela fez. Em meio à multidão ela foi e tocou. O que o pano tem a ver com a unção que veio sobre ele. No livro de Lucas mesmo, no capítulo 4, capítulo anterior, a partir do versículo 16, 17, 18, e ele diz: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, relendo Isaías 61. A unção estava sobre Jesus. Mas esta unção era tão forte, tão poderosa, que os atos prodigiosos estavam acontecendo. E aquela mulher que estava escrava da enfermidade, presa na enfermidade, presa na sua cultura, presa na sua realidade, dominada pelo sistema religioso, isto é, a lei não permitia que ela se aproximasse de um homem, ela não estivesse no meio de pessoas. Por estar enferma, ela tinha que estar isolada, e por ser mulher, não poderia tocar em um homem, mas Jesus era um rabino, era um mestre, muito menos ainda, ela deveria se aproximar dele, que era profeta, que era mestre. Mas ela foi por entre a multidão e sabendo de que se tocasse na orla de seu vestido, ela seria liberta, ela seria livre. Ela só queria isso. Ela não queria outra coisa. Mas aquele que sonda os sentimentos, os pensamentos, o coração humano, a realidade da vida humana, aquele que sabe exatamente a história de cada um de nós, em todos os tempos, porque Deus é um ser atemporal, não tem passado e não tem futuro, tudo é presente. Mas Ele prevê todas as coisas, por ser onisciente, sabe de todas as coisas, por ser onipotente, pode todas as coisas. E Ele sondou os corações. E Cristo em meio à multidão. E todos estavam esbarrando e tocando no Senhor Jesus. Mas houve um toque especial que foi daquela mulher. Uma mulher sem nome. Aquela mulher não tinha nome. Uma mulher com fluxo de sangue. Este era o nome dela. Esta era a forma como ela era tratada. A hemorrágica. Você sabe o que é ter TPM? Você que é mulher sabe. Você que é homem só reclama. Mas há 12 anos ela estava assim. Já prestou atenção nisso? Hoje você tem medicamento, na época não tinha. Você tem os meios de higiene, na época não tinha. E o ambiente que ela vivia. Mas ela tinha uma coisa chamada fé. Ela creu que ela poderia ser liberta. Ei,
Eu estou dizendo para você de que Deus não mede a tua fé como o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, o teu tio, o teu primo, o teu esposo, as pessoas que estão ao teu redor. Deus mede a tua fé a partir do teu ato de crer. E não importa o que você fez ou deixou de fazer, não importa onde você mora, de quem você é filho, não importa a circunstância, a realidade da tua vida, Ele só quer que você creia, porque o justo vive pela fé. E se você tem fé neste momento, neste exato momento, Ele está aqui para mudar a tua história, como mudou a história daquela mulher, porque quando ela tocou na orla do Senhor Jesus, na orla do vestido do Senhor Jesus, Ele disse: eita, para lá, alto lá, o que foi? Eu senti que de mim saiu virtude, isto é, a unção que eu recebi, ela saiu. Os discípulos disseram: a multidão te aperta, todos te tocam. Ele diz: mas foi um toque especial, o toque da fé, o toque de alguém que de fato precisa. E Deus lhe desafia neste momento que você o toque pela fé, porque Ele agora não é um ser externo, Ele não caminha do teu lado, Ele não está lá em cima. Isto é, Ele resolveu, Ele decidiu por si só habitar em você pelo ato de amor. Isto é, Deus decidiu amar você de tal forma que Ele enviou simplesmente os céus para fazer de você templo, morada, habitação. Então Ele está aí no teu espírito e Ele fala com você: eu quero que você creia que a tua vida vai mudar, a tua história vai mudar, e este é o teu momento. Ah, na hora da oração, pastor, eu vou ir para frente. Não, o Senhor está falando com você agora. É neste momento. Receba esta palavra revelada, transformadora, porque veio do trono de Deus para o teu coração. Você está preso, mas Cristo veio para te dar vida, veio para te libertar. Este é o Deus em quem cremos. Este é o Deus em quem cremos. Este é o teu tempo de mudar a tua história. Ei! Aleluia, aleluia. Aquela mulher toda trêmula se prostrou aos pés de Jesus e disse: foi eu quem te toquei. Sabe o que Jesus disse para ela? Diferente do que a lei poderia dizer: condenar, porque ela era escrava da lei; maltratar, porque era escrava dos julgamentos das pessoas, da forma como as pessoas a enxergavam. Eu quero aqui dizer uma outra coisa para você. Como que você tem sido julgado pelas pessoas? Como tem sido essa construção de vida de julgamento que você mesmo tem feito com você? Porque o negócio é tão complicado que a gente coloca a roupa, vai diante do espelho e a gente se julga, a gente se condena. A gente se produz do jeito da gente e mesmo a gente fica se condenando. E a gente começa a se julgar pelo que as pessoas vão achar da gente, que as pessoas vão dizer da gente. Um testemunho lindo e brilhante que a Rayane deu aqui, mas ela ficou preocupada. Ela ficou nervosa porque o pastor não avisou antes. E agora o que eu vou falar? E com certeza ela saiu: será que eu falei tudo? Será que eu falei certo? Será que eu falei errado? Porque faz parte da realidade do ser humano. Entendeu? Você é assim, eu sou assim, nós somos assim. Eu estou aqui dizendo para você: nós precisamos de ser livres, porque Cristo nos libertou para sermos livres. E Ele nos olha não como o ser humano nos olha, nos vê, mas Ele nos olha de dentro para fora, porque Ele habita em nós. A única coisa que Ele quer é que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só isso. E ela se prostrou aos pés de Jesus. E ela então começou a chorar. E diz que estava toda trêmula. E o Senhor disse: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vai em paz ser curada deste teu mal. Ei, receba isso. Receba isso. Receba isso. É de Deus para você. 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 Se desprenda. Seja livre. Seja liberto. Porque quando Cristo habita, tudo muda. A história muda. A realidade muda. O coração muda. É um negócio tão... Quando você está de bem com a vida, você consegue amar melhor. Entendeu?
Quando você está de bem com a vida, você se sente amado. E para você estar de bem com a vida, você tem que estar livre. Você tem que estar livre. Você fica preso pela dívida, você fica preso pela realidade econômica do país, fica preso pelo desemprego ou pelo emprego, fica preso, apreensivo com a realidade da sua própria casa, da sua própria família. Você fica o tempo todo preocupado, você não sabe o que é entrar no descanso de Deus, você não sabe o que é estar livre, e o Senhor está dizendo para você que você tem que deixar de ser escravo. Você tem que aceitar Jesus, mas aceitar que Cristo domine a sua mente. Ele está no teu espírito, mas Ele tem que dominar a tua mente, as tuas vontades e as tuas emoções. Você tem que entregar tudo para Ele. Você tem que dizer, agora eu sou escravo de Deus. Isto é, eu estou com a minha vida nas mãos de Deus, porque eu era escravo do mundo, eu era escravo do pecado. As pessoas não podem te entender e não devem te entender, porque você tem que ser de fato alguém que acreditou no escândalo da cruz. No escândalo da cruz, que é a loucura do Evangelho. Alguém que não era nada passou a ser. Alguém que não tinha nenhum valor passou a ter. Alguém que era escravo foi liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Alguém que era um tremendo pecador, por Ele foi perdoado. Porque Jesus Cristo, o Senhor. E a liberdade aconteceu. Aquela mulher foi livre. É isso que nós estamos aqui a descrever para você. Porque lá no livro de João, nós vamos prosseguindo no capítulo 11, na história do nosso amigo Lázaro. Filho, preste atenção. Tinha uma pedra no sepulcro. 4 dias Lázaro estava lá naquele sepulcro e já cheirava mal. Já cheirava mal. Aí Jesus fala para os seus discípulos assim, tire a pedra. Tire a pedra. Quando Jesus, que é a palavra, Jesus é a palavra, ok? João 1. E o verbo se fez carne, o verbo é a palavra. Ele é a palavra. E é a palavra revelada. E é a palavra de Deus ao mundo. É o rosto de Deus revelado. E quando ele diz tirai a pedra, esta ação de remover a pedra era dos discípulos, não era dele. Era dos discípulos, porque ele poderia simplesmente dizer pedra, saia daí, a pedra ia sair. Porque ele tinha todo o poder para fazer isso. Afinal de contas, ele diz para o vento pare, para o mar se aquiete. A parte mais difícil era fazer Lázaro ressuscitar do que falar para a pedra sair. Mas ele diz, tirai a pedra, removam a pedra. Mas os discípulos, a Bíblia não mostra eles tendo dificuldade em ouvir a palavra, ouvir a Deus, ouvir o Senhor. O Senhor diz, tirai a pedra. Isto é, tem algemas aí nas suas mãos. Seus pés estão presos. Seus ouvidos estão cerrados. Sua boca está tapada, seus olhos estão vedados. Falou para os discípulos, tirai a pedra. E eles foram rapidamente, livres, libertos, tiraram a pedra. Qual é a pedra da tua escravidão? Qual é a pedra da tua escravidão? Qual é a pedra que está te prendendo? Você precisa de enxergar, você precisa de olhar o que está do lado de fora. Você está na prisão de um sepulcro e não consegue saber exatamente o que tem do lado de fora. Agora eu quero ir um pouquinho mais além. Tem alguém do teu lado precisando que a pedra seja removida. Porque essa pessoa não está conseguindo sair da prisão em que ela se encontra. E se é para nunca mais sermos escravos, eu vou ter a minha liberdade, mas eu quero que você também tenha a tua liberdade. A razão de eu estar aqui insistindo com você e pregando toda semana a palavra de Deus e todos os dias batendo na tua porta com esta mensagem do Evangelho dizendo para você, tire a pedra. Tire a pedra, remova a pedra da incredulidade, remova a pedra da incerteza, remova a pedra da angústia, remova a pedra da depressão, remova a pedra do cansaço, remova a pedra da crítica, remova a pedra da mágoa, remova a pedra da ansiedade, remova a pedra de não querer ter a liberdade, remova a pedra do vício,
Remova a pedra de não querer ser livre e querer ficar o tempo todo dependendo de alguém, dizendo, tadinho de mim, pobrezinho de mim, coitadinho de mim, sou filho do Zé, sou filho do Hélio, sou filho da Milka, sou irmão do Adelmo. Que isso, filho? Levanta a tua cabeça, tu é filho de Deus, você foi achado, foi encontrado, foi alcançado pela palavra do Senhor, e o amor de Deus te arrebatou para viver a dimensão do Espírito do Deus Todo-Poderoso. Toma as asas do Espírito e comece a voar na dimensão de Deus. Não há limite para o que Deus quer fazer na tua vida. Não há limites. Remova essa pedra. Essa parte é tua. A decisão é tua. Você vai ser o que você quer ser na vida. Você vai caminhar aonde você quiser caminhar na tua vida. Os passos são seus e você vai de fato estar pisando da forma como você quiser. Porque a bênção de Deus para a tua vida, ela não tem limite. Deus é extremamente gracioso, maravilhoso, bondoso, poderoso. Por que é que você vai querer continuar tendo uma segunda-feira chata e uma sexta-feira alegre? Por que é que você vai começar a olhar para as incertezas da vida e lamentando por elas? Por que é que você vai continuar vivendo a mesmice de sempre, se Deus tem para você coisa nova? Coisa nova. Depende de você. O dia que você falar, e esse dia é hoje, eu quero ter mudança na minha vida, você vai ter mudança. Você vai ter mudança. A atitude é tua. Não espere para depois de amanhã. Quem sabe o que vai acontecer depois? O meu Deus é um Deus já, é um Deus presente, é um Deus de agora, é um Deus que faz tudo, é um Deus que remove toda e qualquer incerteza do teu coração, basta que você tenha fé. É um Deus que faz com que os teus olhos sejam desvendados agora. Quer saber? Quando a pedra foi removida, ele disse a Lázaro, ele não falou morto, defunto, cara que cheira mal. A tua vida pode estar cheirando mal. O teu estado de pecado pode ser deplorável. A tua vida interior pode ser um labirinto incerto. As tuas práticas podem ser terríveis, que você mesmo pode envergonhar delas. Você pode estar cheirando mal aos olhos das pessoas e até mesmo ao reino de Deus, e escravo no mundo do pecado, trancafiado no mundo horrível e tenebroso e nas garras de Satanás. Mas Deus está olhando para você com o seu muito imensurável amor, porque a maravilhosa graça se manifestou na tua vida. Ele olha para você como também olhou para Lázaro e disse: Lázaro, meu amigo, saia, venha aqui para o lado de fora, venha ver a luz, saia do sepulcro. Ele está dizendo para você: venha, venha como estás, saia, venha, venha. Receba essa palavra. Este é um momento de milagre para a tua vida. Eu volto a dizer, não espera a oração final, este é o momento, porque a palavra é revelada e a palavra é trazida para o teu coração neste exato momento. Deus está dizendo para você: venha, saia, seja livre. Você está no sepulcro, saia. Você está preso, a pedra já foi removida. A voz do Senhor ecoa dentro do sepulcro, dizendo para você: saia, 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 saia. E quando Lázaro se levantou e saiu, então, como um defunto naquela época, muito normal, os pés estavam matados. Tinha faixas nos pés. Os olhos estavam vendados. A boca estava vedada. As mãos estavam amarradas. E aos discípulos, ele simplesmente tirai a faixa. Ei, percebe que eu estou aqui, o Senhor falou comigo, o Senhor falou contigo. Mas alguém tem que fazer alguma coisa, você não consegue caminhar sozinho. Você diz: sou mais eu. Você é cheio de justiça própria, não dependo de ninguém. Não dependo de ninguém, sou mais eu. Eu sei resolver a minha vida. Sou dono do meu nariz. Não preciso de ninguém. Na vida cristã, eu quero deixar claro para você, nós somos um corpo e nós dependemos uns dos outros. Nós não conseguimos caminhar sozinho, porque a palavra diz: caminharão dois juntos. Isto é, se um cair, o outro levanta.
Se um cair, outro levanta. Você tem que ter alguém para ministrar na tua vida. Você tem que ter um discipulador. Você tem que estar congregado. Você tem que vir para poder receber a palavra. Você tem que participar de uma célula. Você tem que estar sendo ministrado. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa do reino. Não tem como você fugir a isso. Porque a liberdade diz o seguinte: eu não estou preso na justiça própria. A minha justiça é Cristo. Eu me desfaço de todo o meu egoísmo. Eu estou para servir os meus irmãos. Estou para servir os meus irmãos. E quando eu estou servindo, eu não estou fazendo mais nada do que permitir que a glória de Deus se manifeste. Porque a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8,19. A criação está aguardando, isto é, então eu tenho que permitir que esse Deus que habita em mim, ele se manifeste, a glória dele venha resplandecer, venha alcançar outras pessoas, e de diferentes formas isso começa a acontecer, porque aquele que é nascido do Espírito de Deus, ele não tem controle sobre a sua própria vida, porque o vento sopra, nós não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim estão todos aqueles nascidos pelo Espírito de Deus. Aleluia! Ei, deixa o vento soprar, deixa o vento soprar. É o vento oriental, é o vento que vem e arrebata o teu ser e muda a tua história. Esse Cristo é maravilhoso. Ele disse para os discípulos: tire a faixa, tire as faixas. Lázaro estava lá. Ele já tinha ressuscitado Lázaro, mas Lázaro estava precisando dos seus irmãos. Você vai sair daqui e vai procurar alguém que possa ajudar você. Antes do final do culto, você já vai estar ligado a alguém. E neste momento você está aliançado com alguém. Ou você está olhando para alguém que ainda está preso, não está conseguindo caminhar. Palavra de Deus para você. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não é uma pessoa condenada. Você é uma pessoa livre. Você é uma pessoa livre. Da morte para a vida. Da morte para a vida. Lázaro foi tirado da morte para a vida. Lázaro foi simplesmente liberto. A lei dizia que não poderia tocar em um defunto. Cristo disse: remova a pedra. Fala com o defunto, saia daí. Ele saiu. Aí o Senhor fala para os discípulos: toque nele, tire a faixa. Ei! Quem é livre é livre. Quem é livre não está preso. Quem é livre é livre. Tanto Gálatas capítulo 3 como Gálatas capítulo 5 diz que nós não devemos decair da graça, voltar aos rudimentos anteriores. Você não deve fazer as coisas para ser aceito por Deus. Vou fazer obras para ser aceito pelo Senhor, para me tornar uma pessoa melhor, para me tornar uma pessoa mais aceitável, mais pura, mais perfeita, porque na antiga aliança as pessoas tinham que praticar boas obras para se tornar alguém aceita por Deus. Na antiga aliança tinha que se circuncidar, tinha que ter a prática de todos os rudimentos da lei para poder ser aceita por Deus. Na nova aliança, Cristo praticou todas as obras que a lei permitia. Mateus 5,17 diz que ele veio para cumprir, e ele cumpriu. Agora, o que nós precisamos crer que ele é o Filho de Deus. Quando eu creio, quando eu reconheço que ele é o meu Salvador, isto é, a minha fé, tal qual a de Abraão, que Abraão creu em Deus e foi justificado pela sua fé, eu preciso com você crer que ele habita em mim, e na medida em que eu creio, eu vou estar recebendo ele no meu espírito. Então, eu não vou fazer as coisas para ser aceito pelas pessoas. Sabe aquele negócio do esposo querer agradar a esposa, do namorado querer agradar a namorada, do filho querer agradar o pai, ou o filho fazer as coisas, o pai vai dar um presentinho para ele, simplesmente tratando ele como o Luluzinho, né? Lulu é da minha época, o cachorro na minha época se chamava Lulu, tá? Então, para poder agradar, então dá alguma coisa para ele poder sempre fazer do mesmo jeito. O nosso Deus não é assim. Ele não nos dá coisa simplesmente porque nós fazemos. Ele nos dá porque nós cremos, porque nós o aceitamos, porque nós reconhecemos que ele nos amou primeiro.
Eu não vou me esforçar em amar a Deus. Eu primeiro preciso de entender que na antiga aliança eu tinha que me esforçar para amar a Deus. Na nova aliança, o que eu tenho que fazer? Eu estou livre. Eu tenho simplesmente que aceitar o amor dele na minha vida. Ei, você está isolada no mundo, na sua própria história, nesta realidade tão terrível e não se sente amada por ninguém. Não se sente aceita por ninguém. Teu coração tem estado vazio. E às vezes você acha que o amor, ele não existe, é algo passageiro, é algo que faz parte dos contos de fada, não faz parte da tua realidade. Então, o que é que a gente consegue, nos passos desta caminhada, dizer para você? Receba este amor, porque ele decidiu te amar. Receba o amor de Deus. Na medida que você decidir receber o amor de Deus, você vai conseguir praticar boas obras. Tão somente o que o pastor tem feito, o que o pastor faz, é fruto do amor de Deus. Diuturnamente as pessoas aqui começam a me agradecer. Você não tem que me agradecer. Creia que Deus está na minha vida. Creia que Deus está na minha vida. As portas estão abertas e o favor de Deus tem sido ministrado e alcançado. Eu já fui amado por Deus. E por ter sido amado por Deus, desfruto do favor de Deus. Eu desfruto do amor de Deus. E por desfrutar do amor de Deus, a minha vida simplesmente vai caminhando. Eu não estou pedindo absolutamente nada para mim. Se estivesse pedindo, eu também não teria preocupação alguma. Mas eu creio que o reino de Deus e a sua justiça, ela está exatamente em primeiro lugar. Está em primeiro lugar. E eu sei que as demais coisas vão sendo acrescentadas pelo Senhor. Acrescentadas por Deus. Irmãos, por que o pastor está fazendo isso? Deus tem colocado pessoas para a gente poder estar caminhando. Eu quero deixar claro para você, não há limite para o que Deus vai fazer para a gente. E eu quero que a sua mente esteja simplesmente livre. Você não esteja preso, porque favor de Deus é favor de Deus, e Deus tem manifestado esse favor. E eu descobri esse favor na minha vida. Eu descobri esse amor de Deus na minha vida. Você pergunta, pastor, o senhor está cheio de dinheiro? Não tem, filho. Eu estou sem salário desde janeiro, mas eu estou feliz da vida. Eu estou vivendo debaixo da dependência e da graça de Deus. Eu creio que esse mês eu vou conseguir ainda ficar livre do meu cheque especial, mas eu estou abençoado. Eu estou abençoado. Mas como assim? Não sei. Não me pergunte como. Eu tenho visto vidas sendo abençoadas como eles aqui o foram. Entende? E tem mais pessoas aqui que, se eu desse a oportunidade para falar, também estaria a dizer. E eu quero dizer para você neste momento, como que é a tua história? Olha para mim. Como que é a tua história? Como que tem sido a sua vida? Você tem se esforçado para agradar as pessoas? Você tem lutado e trabalhado diuturnamente para conseguir vencer na vida e não tem conseguido? Como que é a tua realidade emocional? Como que tem sido o seu mundo de relacionamento com as pessoas que te cercam? Agora eu vou um pouquinho mais dentro do seu próprio mundo. Como que está o seu coração? O que você tem dito para a fronha do seu travesseiro? O que você tem dito para você mesmo? Como têm sido as suas escolhas? Você se sente uma pessoa livre ou uma pessoa escrava? Você se sente uma pessoa amada ou carente de amor? A sua alma é uma alma enferma ou a sua alma é uma alma livre? A angústia tem tomado conta do seu coração. E às vezes você sente uma força te apertando. E às vezes o ódio quer dominar você. E você sorri, e às vezes o seu sorriso não é um sorriso verdadeiro. Porque você é escravo da sua própria realidade de vida. E a única coisa que Jesus Cristo pede é que você creia para ver a glória. Porque se você crer,
você vai conhecer a liberdade, você vai conhecer a verdade. E você vai ser livre.